Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje é um dia que nós iniciamos um novo livro da Bíblia, né, meu amor? Sim, nós vamos, na verdade, iniciar a leitura dos 12 chamados Pequenos Profetas. A princípio, Oséias, são 14 capítulos, porém são bem curtinhos. Então nós te convidamos a acompanhar conosco essa leitura que vamos fazer durante essa e a próxima semana, sem pressa. Nós vamos devagarzinho meditando nos escritos do profeta Oséias, que revelam a infidelidade conjugal de Gomer, uma mulher com quem Deus mesmo mandou o profeta Oséias se casar. Deus sabia que Gomer seria infiel no casamento com Oséias e, de propósito, Deus mandou que Oséias se casasse com Gomer, porque o relacionamento entre os dois representaria, por um lado, a infidelidade conjugal do povo de Deus com a prática da idolatria, com desobediência à lei do Senhor e a terrível natureza do pecado com as suas más consequências, em contraste com a grande fidelidade, o amor constante de Deus, que é provado na vida desse profeta, como muitos profetas que anunciaram a mensagem de Deus, não apenas com as suas palavras, que são extremamente importantes, mas também encenando com a sua própria vida, com os seus filhos. Os nomes dados aos filhos de Oséias e Gomer, por exemplo, são proféticos e são didáticos para o povo de Deus. Então, te convidamos a meditar conosco com a leitura de Oséias nessa e na próxima semana. Cada dia meditamos em uma porção das Escrituras Sagradas e oramos pelas nossas famílias. Sim, vamos orar então pedindo ao Senhor sabedoria e que Ele abençoe essa nova leitura, esse novo tempo que nós vamos ter aqui juntos, meditando no profeta Oséias. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por esta nova semana, obrigado que nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam. Obrigada que o Senhor sempre está conosco e sempre tem essa mensagem de esperança que ainda quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado, Pai, pelos teus avisos, tudo aquilo que o Senhor tem falado, nos orientado e direcionado. Então nós consagramos a Ti toda essa leitura, toda essa nova semana, tudo aquilo que pertence a nós, Pai, e pedimos a Tua ajuda e a Tua bênção sobre nós e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Só mais um comentário interessante. Nós concluímos a leitura de Isaías, Jeremias, Ezequiel, e também Daniel, que são considerados profetas maiores por causa da extensão dos seus livros. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não está entre os profetas, mas sim entre os escritos de sabedoria, como Salmos, Provérbios, Jó e alguns outros livros. Mas na nossa Bíblia hoje, nós temos Daniel junto com Ezequiel, Jeremias e Isaías, dentre os chamados profetas maiores. Agora nós vamos começar, a partir de hoje, a leitura de 12 livros, primeiro Oséias e, na sequência, os demais chamados profetas menores. E esses livros não foram escritos em ordem cronológica. Aqui já na introdução de Oséias, hoje nós vamos ver que ele viveu antes do período do exílio. Para vocês que estão acompanhando conosco a leitura sequencialmente, nós acabamos de ler Daniel, bem como Ezequiel, que viveram na Babilônia no período do exílio, depois de todos os reis de Judá, quando o povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia. Oséias viveu alguns séculos antes, quando ainda havia os reis de Judá e eles não tinham ido para o exílio na Babilônia. Fica bem claro aqui na introdução de Oséias 1, verso 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, durante o reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome para você uma prostituta como esposa, e tenha filhos resultantes da prostituição, porque esta terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Já começa aqui bem no iniciozinho desse livro,
como é absurda essa revelação de Deus através do profeta Oséias. Tanto através dos profetas chamados maiores quanto dos menores, Deus está se revelando ao seu povo, reafirmando o seu amor e plano de salvação. Mas Oséias realmente se destaca na maneira absurda como esse profeta profetizou com a sua própria vida, totalmente obediente à palavra do Senhor. Diz no verso 3 que por isso Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu o filho, seu primeiro filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, que significa o Senhor espalha, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei compaixão para com o povo de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com compaixão a nação de Judá. Eu a salvarei, não pelo arco, nem pela espada, nem por combate, nem por cavalos, nem por cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Lo-ruama significa não amada, não pertencente ao Senhor, e Lo-ami significa não meu povo. Os nomes dos filhos de Oséias com Gomer, que nem se sabe na verdade se esses filhos eram na verdade gerados por Oséias ou não, mas eles eram nomes proféticos trazendo uma mensagem de Deus ao seu povo. Então o nome do terceiro filho foi Lo-ami, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo, o número dos israelitas ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, ou Lo-ami, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Ou seja, o Senhor está declarando através da vida e da família de Oséias que, apesar da infidelidade, que é algo inerente à natureza humana, e as más consequências que o pecado gera na vida e na família de uma pessoa, aquele que crê no Senhor, aquele que humildemente, simplesmente se alinhar com o propósito de Deus, vai experimentar uma grande salvação. A palavra é, como todos os profetas anunciam, de devastação, de castigo para aqueles que escolhem viver nos seus próprios caminhos, baseado no orgulho e na tendência carnal ou humana. E também o Senhor promete salvação e grandes bênçãos para aquele que escolhe viver humildemente pela fé no Senhor. Te convidamos a acompanhar conosco o restante dessa leitura. Como disse, serão capítulos bem curtinhos, mas cada capítulo com grandes revelações. Nós vamos estar nesse período também orando pelos nossos casamentos, para que o Senhor nos dê o que é o fruto do Espírito. Em Gálatas 6 fala, o fruto, um dos elementos do fruto do Espírito é a fidelidade. Então eu e a Rafa queremos nessas 2 semanas especialmente orarmos por casamentos, que o Senhor nos dê esse dom do Espírito para sermos fiéis, o que nós não podemos ser por nós mesmos. É impossível um homem que não é cheio do Espírito Santo ser completamente fiel à sua esposa. É simplesmente impossível uma mulher que não é cheia do Espírito Santo ser completamente fiel ao seu marido. Mas quando um casal está junto buscando o Senhor dá então esse dom, um presente que pelo Espírito ele gera em nós da fidelidade. Vamos também orar pelos nossos filhos, para que eles estejam sempre nos caminhos do Senhor, que eles profetizem com os seus nomes, que eles profetizem com as suas vidas, com as suas profissões, sejam também instrumentos nas mãos de Deus. E te convidamos a acompanhar conosco nessas 2 semanas a leitura do profeta Oséias, e diariamente eu e a Rafa também queremos estar orando pela sua vida, pelas nossas vidas e nossas famílias. Sim, então vamos orar então, colocando, como o Tiago disse, nossas famílias,
e que nós possamos receber de Deus a cada dia. E tudo aquilo que Deus está falando conosco, nós possamos colocar em prática. Não continuar como nós vimos o povo de Israel, muitas vezes com o coração endurecido, um coração querendo continuar no velho erro e não receber essa palavra, uma palavra de conselho, uma palavra de retorno aos caminhos do Senhor, uma palavra de retorno à aliança, aos mandamentos de Deus. Então, que nós e a nossa família possamos, não como se fosse algo, um checklist, como se fosse uma lista que você tem que checar, algo, isso eu fiz certo, isso eu fiz certo, não, mas é uma vida com Deus, ouvindo e obedecendo, aprendendo sobre os princípios de Deus e aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Sim, vamos orar juntos então. Coloque diante do Senhor a sua família. Quem sabe você deseja até mesmo fazer uma campanha essa semana, essas próximas 2 semanas, orando pelo seu casamento, pelos seus filhos, você que tem os seus netos. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, assim como o nome Oséias, que significa salvação. Nós nos lembramos que o Senhor é Deus que nos salva. Obrigada, e nós Pai. olhamos para o Senhor com esperança, sabendo que por nós mesmos nós somos pobres e necessitados, como disse o salmista, mas também declaramos com ele que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade, pelo seu amor leal. Declaramos nesse dia, o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Nós não confiamos na nossa própria capacidade, em nós mesmos ou nos nossos relacionamentos, na nossa religião. Nós olhamos para o Senhor Deus apenas, para a nossa salvação e cremos no Senhor, que o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito, que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, é o que a tua palavra diz, para salvar, para restaurar, para dar nova vida. E nós te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado para conosco em cada detalhe. Eu e a Rafa oramos por todos aqueles que estão unidos a nós em oração, pedindo um batismo de fidelidade nos nossos casamentos, que o nosso olhar, que o nosso falar, que o nosso andar, a nossa conduta e o nosso pensamento sejam santos diante do Senhor. Amém, Senhor, e sejam fiéis, em primeiro lugar, para com o Senhor, mas também para com o nosso cônjuge. Oramos pelos nossos filhos, também por aqueles que têm os seus netos, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, a vermos os nossos descendentes trilhando os caminhos do Senhor, profetizando com seus nomes, com o seu serviço à comunidade, com a sua boca, suas palavras também, anunciando as verdades do Senhor e vivendo uma vida que glorifique o teu nome. Nós pedimos salvação, Pai, para casamentos, para famílias que estão destruídas. Clamamos a tua misericórdia, meu Deus, para que esses dias em que vamos estar lendo o profeta Oséias sejam dias de salvação, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor restaure aqueles que estão quebrados financeiramente, mas especialmente pedimos paz nos lares, restaurando casamentos e relacionamentos entre pais e filhos, que aquilo que já está considerado perdido seja restaurado pelo poder do Senhor, como nós vamos ver na vida de Oséias, que haja restauração de relacionamentos, renovo, que haja, Pai, salvação. Nós oramos, te damos graças e consagramos ao Senhor também toda essa nova leitura que iniciamos hoje com gratidão. Abençoamos essa pessoa que ora conosco, essa nova semana que iniciamos, para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana. E vamos continuar aqui. Chame mais pessoas para estar fazendo essa leitura conosco, estar orando por suas famílias. E como o Tiago disse, em especial, durante esse tempo que Deus tem revelado esse amor tão grande por Israel e mostrando que Israel era um povo que era um povo idólatra. E isso mostrava que era como se ele estivesse fazendo um adultério contra o Senhor. Então, que nós possamos orar especificamente pelas nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos. Então, que você possa chamar mais pessoas também para estar fazendo essa leitura conosco. Iniciando agora esse novo ciclo dos profetas menores, que não quer dizer que as profecias deles são com menos valor do que as profecias dos profetas maiores. Assim como o Tiago disse, é só a extensão do livro, como nós lemos hoje um capítulo tão curto. Então, que nós possamos, com esses 12 profetas que nós estaremos
estivermos lendo nos próximos dias e nos próximos meses, até finalizarmos esse ano, possamos aprender muito com eles também. Assim seja. Muito obrigado, como a Rafa disse, por participar conosco e também por convidar outras pessoas, compartilhando um link dessa meditação diária Família e Fé, para que outros sejam abençoados conosco, com a leitura das Escrituras Sagradas e com a oração pelas nossas famílias. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração.